A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso programa Diálogo, hoje com um tema muito interessante. Olha, quero agradecer a sua presença desde já e também que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Hoje nós vamos tratar de um tema
muito importante, união das igrejas. Inclusive, é um tema que até está em alta. Mas antes, vamos apresentar aqui os nossos convidados. Quero apresentar aqui o nosso Jailton, que é a primeira vez que está participando do programa Diálogo. Jailton, seja muito bem-vindo, é membro da igreja aqui local, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, esperamos voltar mais vezes. Isto. Também é o Júnior, que é a segunda vez, né, Júnior? Júnior já esteve conosco no programa falando sobre adoração, se eu não me engano, foi isso? Muito bem. E agora, falando sobre a união das igrejas, seja muito bem-vindo, Júnior. Boa noite, pastor Marcelo, boa noite aos internautas, aos nossos colaboradores aqui na sonoplastia, nos computadores. Nossa, boa noite, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Eu agradeço, é um privilégio, viu, pastor, estar participando mais uma vez desse programa. Muito bem, e esse programa que não é um programa restrito, né, como se fosse uma antena, mas sim é na rede mundial de computadores. Então nós temos pessoas que estão conosco de toda parte do mundo, né? Temos pessoas da África que já estão conectados, também ali do Japão, aqui do Brasil, então nem se fala. Então você que está conectado conosco, pode mandar aí o seu recado, o seu abraço. Nós vamos estar mencionando aqui, tá bom? Você que está de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui do estado da Bahia, nós estamos transmitindo aqui do estado da Bahia, na cidade de Irecê, tá certo? E você que está conosco, você tem que falar de onde você está, para que assim nós possamos ter essa interatividade, que é muito bacana, né? Essa questão da transmitir por transmitir, eu não vejo muito, até mesmo que hoje as televisões, a rádio, todos os meios de comunicações estão colocando interatividade. Por quê? Hoje as pessoas querem participar, né? Então você que quer participar conosco, você pode mandar o seu alô, o seu recado, ou até mesmo sua pergunta, pedido de oração, para o nosso Twitter, que vai aparecer aí agora para você, que é @7diálogo. E também nós temos aí a nossa página no Facebook, que também vai estar aparecendo aí, que é facebook.com/7diálogo. E nós temos uma hashtag. Você pode mandar também aí, qualquer coisa que você for mandar, coloca a nossa hashtag que vai aparecer aí agora. Muito bem, hashtag programa 7 Diálogo. Hoje, então, com um tema que também vai aparecer para você, união das igrejas. E para esse tema, nós não podemos começar sem antes uma oração. Então, Jailton, você que está, né, pela primeira vez, faça oração para nós. Querido Deus, amantíssimo Pai, nós te somos gratos ao Senhor por este dia, por esta noite, Senhor, e por estarmos aqui reunidos para tratar de um assunto tão importante, Senhor, que vem da Tua Palavra e que ela possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, através do Teu Santo e Bom Espírito, clarear a nossa mente e também abrir o nosso coração para que possamos aceitar essas verdades importantes. Fica com o nosso apresentador e com cada participante, com todos que estão envolvidos de uma maneira ou outra, e também esteja com todos os internautas, todos que de algum modo estão entrando em contato, Senhor, através das redes sociais, que o Senhor possa estar neste momento, Senhor, fazendo-se presente e que o Teu Espírito possa tocar, Senhor, e abrir nossas mentes para que haja compreensão do assunto. Conosco, desde já agradecemos, fica sempre conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, você que está conosco pela internet, participe. Hoje o tema, ele é fundamental a sua participação. O primeiro programa que nós fizemos foi falando sobre jovens, o segundo programa falando sobre adoração, o terceiro programa nós falamos sobre missionário, e este já é um tema totalmente diferente, porque os outros nós falamos, tinha alguns vídeos e tal. Agora não, nós vamos falar um tema que é estritamente bíblico, né? Ou seja, vamos usar bastante a Bíblia. Então, você que está conosco pela internet, abra sua Bíblia, tá certo? Abra sua Bíblia. Muito bem, vamos então aqui começar o nosso programa. Então, o tema geral é união das igrejas. Mas antes de falar dessa questão da união das igrejas, é importante nós fazermos algumas identificações aqui. Vamos primeiro identificar um símbolo que está em Apocalipse capítulo 12. Você que está conosco aí, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. E vamos aqui identificar um símbolo que nós temos aqui. Muito bem. Vamos aqui, um versículo 1. Eu vou pedir aqui para que Júnior leia o verso 1 para nós. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muito bem. Bom, há várias escolas de interpretação profética, né? A escola futurista, a escola preterista, a alegórica também, mas também existe a historicista. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela encontrou, de todas, a mais coerente com a verdade historicista. Então, partindo desse princípio, a questão da visão historicista, esse símbolo que você leu agora, essa mulher que está vestida do sol, com a luz debaixo dos pés, nada mais, nada menos é um símbolo. Na verdade, quer dizer uma outra coisa. Né? Mas essa outra coisa abre interpretação, Jailton, para você, abre essa interpretação para que cada um possa dizer quem é essa mulher, que símbolo é esse, ou a Bíblia ela tem a resposta? Veja bem, pastor, olha só, o Apocalipse, ele é composto de mais ou menos 95% de simbolismo, certo? Então, nós encontramos ao longo de seus capítulos, né, referências a objetos, referências a pessoas, a animais, né? Muitas dessas coisas beiram ao absurdo, certo? Beiram ao ridículo, né? Coisas realmente fantasmagóricas às vezes, né? Coisas muito absurdas realmente, né? Que não dá para nós interpretarmos de qualquer maneira ou literalmente falando, não dá. Não faz muito sentido. Então, a única maneira de você obter esse significado todo é você buscando resposta na própria Bíblia. Ela mesma tem a chave, né, para a sua interpretação. Então, nós vemos também que no Velho Testamento nós temos outro livro chamado de Daniel, né, que também é um livro apocalíptico. Ele contém também muito simbolismo também, e ele está juntamente com o livro de Apocalipse escrito por João, né, da ilha de Patmos, né? Ele utiliza simbolismo parecido, né, que são até correlatos. Então, nós devemos buscar em outras partes da Bíblia, este é o método correto, para encontrarmos o significado do simbolismo todo. Então, não devemos, assim, apenas a nosso modo, né, a nossa maneira, ou seja, conforme o nosso entendimento, buscar, sim, ou seja, obedecemos a ordem, né, a maneira como a Bíblia nos pede para interpretarmos, né? Um ponto aqui, outro acolá, né? Uma norma aqui, outra acolá, né? E para isso tem dois textos. Você pode ler para a gente Isaías 28 e o nosso querido Júnior, abra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque esses dois textos vai deixar claro aqui para os nossos amigos que estão conosco, nos acompanhando, de que a Bíblia ela tem resposta, né? Primeiramente, vamos, Jailton, ler o versículo, capítulo 28 de Isaías. Você que está conosco, abra a sua Bíblia também. Isaías, capítulo 28, versículo 10 e lê o versículo 13. 10 e o 13, não é isso? Isso. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E o 13 diz o seguinte: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, sim, lá, sim, sejam presos. Então, de acordo com Isaías, a Bíblia é para ser pesquisada. É para você pegar um assunto, por exemplo, União das Igrejas, e você ir em toda a Bíblia procurando ali o significado, como entender. Ou seja, os versos que vão dar o esclarecimento estão espalhados na Bíblia. Não tem assim um índice onde você vai direto onde está as respostas. Você tem que buscar, você tem que pesquisar. Eu vi um vídeo ontem no Facebook muito interessante, de um professor falando da diferença do aluno para o estudante. E ele diz o seguinte: o aluno, ele assiste aula. E o estudante, ele estuda. Mas o estudante, ele não estuda no período de aula. O período de aula é assistir aula. Ele é uma coisa passiva. Né? É uma coisa muito interessante. Depois que termina a aula, é que o aluno vai se tornar estudante. Né? Então, ou seja, nós temos que ser estudante.
nós temos que ter a parte interativa de ser aluno, como a gente vai na igreja, que a gente ouça o sermão, né? Ali está sendo ali aluno. Mas depois, quando chega em casa, nós temos que ser estudante. Inclusive tem um outro texto agora que me veio à mente que fala isso, né? Que lá em Atos 17, versículo 11, onde diz: os bereanos foram mais nobres que os Tessalônica, né? Porque receberam a palavra de Deus com toda avidez e examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, se tudo que estava sendo pregado, quando eles eram só passivo, só recebia, né? Se realmente era verdade. Então, eles pesquisavam as escrituras. E hoje, Júnior, a gente percebe que as pessoas não estão pesquisando as escrituras. E aí cai em várias interpretações que existem por aí. E aí é onde entra Pedro. Dá uma lida aí no 2 Pedro 1, versículo 21. 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, Júnior, o que é esse texto? Comenta um pouquinho aí, o que esse texto está nos dizendo, a ênfase desse texto. A Bíblia Sagrada, de alguma forma, por muitos tem sido atribuído os seus escritos a homens comuns, homens simples, e por muitos não tem tido a credibilidade devida quando se atribui ao ser humano os seus escritos. E a Bíblia, são vários textos que reforçam, que afirmam de que a Bíblia é um livro de Deus, né? E o verso diz que não veio da mente humana, da ideia humana, né? Mas sim da mente de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que conhece todas as coisas e que, através do Espírito Santo, moveu aqueles homens, né, para que escrevesse a sua carta de amor para cada um de nós. Pronto, então agora voltando para Apocalipse, então, nós já vimos aí que a gente tem que pesquisar a Bíblia e temos que ir um pouco aqui, um pouco ali, levando em consideração os símbolos e o seu significado. E agora nós vimos aqui essa mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés e com 12 estrelas na cabeça. Primeiramente, vamos ler, eu peço a Jailton para abrir em Efésios capítulo 5, versículo 23, e o nosso querido Júnior vai abrir aí em Salmo 84, versículo 11, onde está justamente a explicação desses dois símbolos aí. Muito bem, Efésios 5, 23, Jailton, o que diz aí? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Muito bem. Então, aí está fazendo uma comparação. Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, então ele compara ele com o marido, a mulher com a igreja. Certo? Então, quando fala a esposa de Cristo é a igreja. Né? Eu creio que aqui não tem nenhuma dúvida. Agora, ela está vestida do sol, Júnior. O que significa a questão de estar vestida do sol? Lê para a gente. Muito bem. Salmo 84, 11. Versículo 11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus é sol. Amém? Amém. Então, ou seja, esta igreja, ela está revestida de Deus, revestida de Jesus. Então é uma igreja fiel a Cristo. Então, obedecendo o princípio de um pouco aqui, um pouco ali, nós conseguimos agora já identificar, né, pastor? Através da Bíblia, o significado dessa simbologia, que é a mulher e por que ela está revestida do sol, ou seja, uma igreja revestida de Cristo, do Senhor. E também tem um detalhe. Muito interessante. Falta ainda a lua. Tem a lua debaixo dos pés. O que representa a lua? Bom, a lua, eu tenho aqui vários textos, mas nós podemos ler aqui Hebreus capítulo 8, verso, se eu não me engano aqui, o verso 5. Aqui o capítulo 8 de Hebreus, capítulo 9, aliás, todo o livro de Hebreus, o tema é o santuário. Está falando aqui do santuário, está falando do povo hebreu e também das atividades do santuário e também do sumo sacerdote. Aqui falando, capítulo 8, da questão da aliança de Cristo e tal, o versículo 5 diz que tudo isso, tudo que representava o santuário terrestre,
tudo que representava, né? Diz aqui, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele. Então aqui diz assim, vê que faça as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que eu quero frisar é que tudo isso era a sombra das coisas que viriam. Então, ou seja, a lua, ela tem uma função. Qual é a função da lua? Qual a função da lua, Jailton? Ela reflete os raios do sol, né? Isso. O brilho, né? Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Agora eu pergunto, qual é a obra do Antigo Testamento que refletia a obra que Jesus faria no Novo Testamento? É exatamente aí, pastor. Se torna muito interessante a interpretação dessa lua quando nós lembramos dos rituais de sacrifício do Antigo Testamento, né, que refletia ali exatamente, que representava exatamente o que aconteceria futuramente na vida de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos aqueles rituais, aquelas cerimônias, eram uma sombra do verdadeiro e do último sacrifício que seria realizado por Jesus Cristo. Então, é uma interpretação perfeita, né, quando lá em Apocalipse 12 diz que a mulher, essa mulher vestida de sol, tinha lua debaixo dos pés. Ou seja, essa igreja, ela tem no seu grupo de doutrinas o sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Então aí está. Agora, esta mulher também, além de estar vestida do sol, estar com a lua debaixo dos pés, ela tem uma coroa. O que representa a coroa? Aí nós temos Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que é um texto muito conhecido de vocês, e você que está conosco tá conosco aí pela internet, você pode nos acompanhar pelo Triangel e também pelo YouTube. Se caso ficar travando no Triangel, escolha aí o YouTube, tá certo? E olha, participe conosco, nós vamos ler agora, Jailton, lê pra gente, Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem. Então, coroa significa vitória. Porque aquele que for fiel a Deus, for fiel a Cristo, fiel à palavra de Deus como um todo, mesmo que ele sofra a morte, ele receberá a coroa da vida eterna. Então, coroa da vida eterna é a vitória. Mas essa coroa tem 12 estrelas. As 12 estrelas, o número 12 é um número importante na Bíblia. E as 12 estrelas remetem aos 12 apóstolos. Então, aí nós temos uma igreja que ela existe antes e depois da cruz. Né? Agora, para identificar mesmo, qual seria essa igreja hoje? Será que é as igrejas protestantes? Será que é a igreja católica? Será que é as várias igrejas que tem por aí? Qual igreja será esta? Bom, a Bíblia não diz o nome, mas diz suas características. E as características nós podemos ver no próprio capítulo 12, e nós temos aí o versículo 17. Júnior, lê para nós o versículo 17, onde vai dizer as características desta igreja. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Muito bem, olha, e esse texto é interessante. Apresentação aí. E aí nós vemos, pastor, um grupo de simbologia, um grupo de características até agora em relação a essa igreja. Nós começamos já a identificar a igreja de Deus aqui. É uma igreja revestida de Cristo, Jesus. É uma igreja que prega o sacrifício de Jesus Cristo. E é uma igreja em que o dragão está irado, ou seja, o dragão Satanás, eu acredito que vai ser abordado aqui esse tema também. Então nós vemos aí, e a última característica que nós encontramos aqui no versículo 17 é que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então a Bíblia, de forma muito especial, se nós orarmos e estudarmos, nós iremos identificar a igreja de Deus dentro do livro do Apocalipse. Amém. E olha, e Apocalipse 19:10 ainda diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, meu amigo, se você quer encontrar a igreja verdadeira, está aqui na Bíblia. É só você ler a palavra de Deus, você estudar, pesquisar, e você vai encontrar a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas,
aqui diz que o dragão está irado, e está irado justamente porque eles são fiéis até a morte. Ele está irado porque eles guardam os mandamentos de Deus. Então, se você quer encontrar a igreja verdadeira, aqui está, meu amigo. É só você procurar a igreja que guarda os 10 mandamentos, tem o testemunho de Jesus e também o Espírito de profecia. E você vai encontrar a igreja verdadeira. Mas aqui falou, Jailton, do dragão. E agora, no capítulo 12, vai aparecer aqui agora esse bicho feio aqui agora no telão. Você vai estar acompanhando aí agora. Nós vamos ler o versículo 3. Lê o 3 aí para nós, Jailton. O que vai aparecer aí agora? Na cena do grande conflito, o que é que vai aparecer? Vamos lá. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha aí. Então aqui está. Nós vimos a mulher, é a igreja de Cristo. E aqui agora aparece o dragão. Não é? E esse dragão, diz a Bíblia, que ele está irado contra essa mulher, está irado contra essa igreja. E aqui apresentou algumas características interessantes. Apresentou aqui que esse dragão, ele é grande, vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres. E nas suas cabeças 7 diademas. Primeiramente, vamos ver o que significa dragão, né? E nós temos o versículo 9, Júnior. Leia para nós o que significa dragão aí. E aí diz o seguinte: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Viram? Está vendo? Você que está conosco pela internet, está acompanhando, você está percebendo o quanto que é simples você... Estudando a Bíblia, você consegue ver a própria Bíblia explicando a si mesma. Um texto explicando o outro, como diz Isaías, não é? E Pedro falou que ninguém pode ler a Bíblia e interpretar particularmente. Não é? Ele lê uma coisa e diz que é outra. Né? A própria Bíblia explica a si mesma. Ei, pastor, então o dragão aqui é Satanás. Desculpe por interromper, Sim. Mas enquanto o senhor está falando aqui, nós estamos lendo... a gente percebe a acessibilidade da Bíblia, queridos. Você que está nos ouvindo agora, não precisa ser teólogo, não precisa ser um mestre nas leis, para que você possa entender. Pessoa simples, comum, como eu, como você, nós podemos, de forma simples, num momento tranquilo como agora, compreender de forma tão clara como está sendo explicado aqui a palavra de Deus, coisa que é um paradigma que muitos têm levantado em relação ao livro do Apocalipse. É uma coisa incompreensível, assustadora, e não, vocês estão vendo que não é isso. A acessibilidade que Deus coloca para cada um de nós é imensa, e nós estamos tendo essa oportunidade agora. Deus seja louvado por isso. Mas aqui diz que esse dragão, a questão do grande vermelho nós já temos, né, que significa derramamento de sangue na Bíblia, né? Quando nós encontramos, por exemplo, os 7 selos, tem um cavalo que é de vermelho, e lá diz que o cavalo, ele faz os homens se matarem uns aos outros, né? Derramamento de sangue. E esse vermelho também faz uma alusão também ao modo sanguinário com que ele perseguia o povo de Deus, né? Ele chama de remanescente, o resto da sua descendência, não é isso? Exatamente. E nós encontramos também, pastor, o vermelho lá em Isaías 1, verso 18, fazendo alusão ao pecado, exatamente, né? Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim. Então tem tudo a ver com o dragão que é Satanás. Exatamente. E agora, aqui diz que tem 7 cabeças e 10 chifres. Bom, as 7 cabeças, Jailton, lê para nós lá Apocalipse capítulo 17, versículo 9, onde nós temos esta informação, né, o que seria as 7 cabeças. E o nosso querido Júnior pode ler lá, tem aí em Apocalipse, mas você pode abrir em Daniel, capítulo 7, versículo 24. Muito bem, Jailton, enquanto encontra, leia para nós. No capítulo 17, versículo 9, assim reza o texto. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Só deixando claro para os nossos amigos que esta mulher de Apocalipse 17 não é a mulher de Apocalipse 12. Esta mulher já é uma outra mulher. Aqui está mencionando a questão das 7 cabeças. O que significa as 7 cabeças?
tá? Mas daqui a pouco nós vamos voltar sobre essas 7 cabeças, só mostrando claramente que a Bíblia explica, né? Tem 7 cabeças o dragão, né? Satanás tem 7 cabeças. Será que tem 7 cabeças literais? Não, nós vimos que é 7 montes, né? Muito bem, voltando ao simbolismo, agora Daniel, Júnior, capítulo 7, verso 24, se eu não estou enganado. Exatamente, falando dos 10 chifres agora, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Muito bem, então 10 chifres corresponde a 10 reis, né? Muito bem, então já identificamos o símbolo do dragão também, né? E esse dragão, de acordo com Apocalipse capítulo 13, né, ele dá a sua autoridade, né? Porque Satanás, ele não pode aparecer para nós aqui como ele é na realidade. Ele usa os seus instrumentos, como por exemplo o Espírito Santo. Alguém pode dizer que já viu o Espírito Santo na sua real forma? Não, mas a gente sente o Espírito Santo atuando na nossa vida. A mesma coisa. Então, ou seja, o diabo também. A gente vê as ações do diabo na vida, infelizmente, das pessoas que não conhecem Jesus ou as pessoas que estão afastadas de Cristo. Mas aqui, agora, no capítulo 13, no versículo 4, né, eu acho que agora quem lê é o nosso querido Júnior. Júnior, 13, verso 4. Leia para a gente. Aí diz, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Muito bem, agora vem aí. Então, ou seja, os seres humanos, as pessoas vão adorar Satanás, vão adorar o dragão. Por quê? Porque o dragão deu autoridade para a besta. Aí vem a pergunta, que besta é essa? Jailton, lê para nós o capítulo 13, versículo 1, que vai falar desta besta do qual Satanás deu autoridade a ela. Bom, aqui diz, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito bem. Júnior, você gosta de história? Muito. Como nós falamos que a interpretação mais coerente com a Bíblia é historicista, então nós vamos agora trabalhar um pouquinho a questão da história. Identificar quem é essa besta que sai do mar. Tem um pastor Luiz Gonçalves, ele costuma, não sei se hoje ele costuma contar, mas tem uma certa vez que ele contou, inclusive no DVD do Grande Conflito, de que ele viu um pastor lendo esse texto para uma igreja, e o pastor, não tendo o que falar, ele disse que era pecado o crente ir à praia, porque a besta vai sair do mar. Vê se pode um negócio desse. Então, ou seja, é uma total ignorância para com o símbolo apocalíptico, né? Então, sempre nós temos que estudar a Bíblia, né, à luz da Bíblia. Sim, diga, Júnior. Viu, pastor? É interessante notar aqui que a besta, essa besta de Apocalipse 13, verso 1, ela vem carregando as mesmas características do dragão. Exatamente. Aí nós vemos aqui 10 chifres, nós vemos 7 cabeças também na besta, ou seja, é uma ligação com o dragão, que é Satanás. Isso é para mostrar de que os dois estão agindo juntos, né? Mas vamos aqui identificar essa besta agora. Jailton, besta, o que será que significa besta? Aqui a besta, será que ela faz alusão a um carro ou faz alusão a um animal? O que você acha? Bom, o simbolismo aqui é bem condizente com a realidade, né? No caso, João aqui, ele aplicou esse termo besta para um poder num reino, né? Um reino. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o símbolo besta, o nome besta, porque nós sabemos aqui, no nosso contexto, aqui no Brasil, tem um carro que leva o nome de besta, né? Que é uma van, mas o símbolo aqui não se fala de um objeto, está falando de um animal. Né? Essa é uma expressão da Idade Média, quando tinha um animal que eles não identificavam, eles chamavam de besta fera. Né? Então, o nome besta, o significado besta, o que será que significa? Bom, Júnior, vamos entender os símbolos e depois nós vamos fazer a parte histórica. Daniel 7, inclusive Daniel 7, versículo 3,
lê para nós Daniel 7, verso 3, que vai falar também dessa questão do simbolismo dos animais. Certo. Eu poderia ler um outro texto, um versículo antes, pastor? Só Leia. em relação à besta. Leia. Tem um verso aqui, o Apocalipse 13, diz que a besta emergiu do mar. Então, o significado desse mar nos dá assim, uma visão melhor sobre o que significa essa besta. Apocalipse 17, verso 15, se você ler na sua Bíblia aí, está escrito o seguinte, ó, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, a besta que emergiu das águas, emergiu do meio de povos, do meio de multidões, de meio de nações. Então, se refere exatamente a algum poder, a alguma personalidade, a algum ser humano que então, a Bíblia se refere. Crença de que é pecado é a praia não tem nada a ver, não é verdade? Então, ou seja, a besta. Agora, o símbolo besta está em Daniel 7, verso 3, fala do surgimento de alguns animais que tem a ver com o estudo que nós vamos fazer para identificar esta besta de Apocalipse 13. Você, enquanto eles encontram ali, você que está conosco pela internet, você pode mandar a sua pergunta para o nosso Twitter, que é @7diálogo. E também você pode, aí no nosso site, você pode fazer o seu comentário. Faz o seu comentário aí, e também você pode mandar para o nosso Facebook, né? Esse site que apareceu para você é o nosso portal. Mas onde você está assistindo, tem a parte do lado aí. Comente aqui, participe aqui, coloque a sua pergunta, diz aí de onde você está assistindo, ok? Muito bem, Daniel então, capítulo 7, verso 3, e Jailton lê o versículo 17. Pode ler o verso 3. 7:3 diz, 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Pronto. Então, 4 animais diferentes uns dos outros subiu do mar. O que significa esses animais, Jailton? O que diz aí o versículo 17? Diz o seguinte, estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Pronto. Agora sim, viu? Conseguimos chegar ao significado de besta, de animal. Animal em profecia quer dizer rei ou reino, certo? No caso específico aqui, rei ou reino. Então, muito bem. Então, na realidade, não é uma besta que sai do mar. Como você falou, é um reino, certo? Que sai do meio das pessoas. O lugar povoado, né? Bom, nós já vimos aqui as 7 cabeças e 10 chifres. Então, 7 cabeças são 7 montes, 10 chifres são 10 reis. Agora vamos estudar um pouquinho de história. Já que nós estamos em Daniel, né? Daniel apresentou aí, então, 4 animais, certo? O primeiro animal, diz aí o versículo 4, é o leão que tem 2 asas de águia, né? O segundo animal já é se eu não me engano, o urso, que tem 3 costelas na boca, né? O urso. O terceiro animal é o leopardo, que tem 4 asas nas costas e 4 cabeças. E o quarto animal está aí no versículo 7, você pode acompanhar na sua Bíblia, Daniel, capítulo 7, verso 7, diz aí que esse quarto animal, ele simplesmente não identifica esse quarto animal com um animal. Por exemplo, ele não fala que é um gato, não fala que é um cachorro, ele não fala que é uma lagartixa, ele não dá. Então é um quarto animal. Simplesmente eu quero ler com vocês aí a descrição desse quarto animal. Olha só, você que está com a internet, acompanha aí o versículo 7, que diz assim: depois disto eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés dos que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, meus amigos, aqui está. Vamos estudar um pouquinho de história. São 4 animais. Animal em profecia é rei ou reino. Quem seria esse primeiro animal? De acordo com Jeremias, capítulo 49, versículo 50, diz que o leão representa a Babilônia. Assim como o leão sobe da floresta, assim virá a Babilônia e vai assolar Jerusalém. Então, ou seja, o primeiro animal é Babilônia. Agora ficou fácil, Jailton. Depois de Babilônia, né? Babilônia reinou no ano 606 e foi até o ano 539.
Em 539, quando o filho de Nabucodonosor pega os utensílios sagrados de Deus para poder beber vinho ali na festa de orgias e tudo mais, ali aparece a mão e diz: seu reino foi passado. E agora vem um próximo reino. E depois dele, qual foi o reino? A Medo-Pérsia. Muito bem, Medo-Pérsia. E aí, Júnior, a Medo-Pérsia é representando o urso com 3 costelas na boca. O que significa as 3 costelas? Provavelmente foi as 3 cidades que as Medo-Pérsia arrasou. A Lídia, Egito e também Babilônia. Acabou com tudo. Então, ou seja, ali foi o filho de Nabucodonosor e foi todo mundo ali. Então, a Média e a Pérsia. Então, reinou de 539 até o ano 331. No ano 331, depois de Medo-Pérsia, quem é que surge? Surge a Grécia, de Alexandre o Grande, né, pastor? Exatamente. Pastor, eu acho muito interessante como a Bíblia acompanha a história. Na realidade, profecia é a história contada antecipadamente, porque Deus ele é onisciente, ele conhece, sabe do futuro e colocou nas mãos do homem o futuro, né? Graças a Deus. Gostei da sua definição, viu? Então, como é que é? Profecia? Profecia é história contada antecipadamente. Rapaz, fantástico, viu? Então, aqui, meu amigo, a Bíblia, ela é clara, né? Só há um ser em todo o universo que tem a capacidade de prever as coisas, que pode profetizar. Apenas Deus, porque ele tem a presciência, ele sabe de tudo, né? As coisas antes mesmo dela acontecer. Então, Jailton, se tem alguém que tem dificuldade de acreditar na Bíblia, é só estudar ela. Vai chegar a essa conclusão. Capítulo 2 de Daniel é indicado para isso. Né? Exatamente. Inclusive, tem muitos cientistas, arqueólogos, tem até um arqueólogo que queria provar que a Bíblia era falsa. E ele acabou, de tanto que tentando provar que a Bíblia é falsa, a Bíblia é falsa, a Bíblia é falsa, ele concluiu escrevendo um best-seller dizendo assim: a Bíblia tinha razão. Isso nos dá uma segurança, né, pastor, tão grande, porque tudo está nas mãos de Deus. Deus está no comando da história, não precisa a gente ficar preocupado, ansioso, porque Deus está no comando, basta apenas a gente confiar nele, entregar nossa vida a ele. Exatamente. Então, vamos lá. Então, a Grécia é o terceiro reino, que reina de 331 até o ano 168 a.C., viu? Tudo isso antes de Cristo. Então, ou seja, aí agora vem o quarto animal. E, Jailton, quem vem agora no cenário histórico que reina, e que é o reino, inclusive dos 4, é o que mais passou tempo no reinado? Que reino é esse? Então, o reino que se seguiu ao da Grécia foi o Império Romano. O Império Romano. Inclusive, o Império Romano reinou no período do nascimento de Jesus. Inclusive, Herodes, que era governador, tentou matar a Jesus quando nasceu. Pilatos, né, ali na cena da crucifixão de Jesus, ele lava as mãos, permitindo que Jesus, né, vá à morte. E depois nós temos aí vários e vários personagens de Roma perseguindo. Por exemplo, quem queimou Jerusalém? Foi Nero. Quem cortou a cabeça de Paulo? Foi Nero. Quem crucificou Pedro de cabeça para baixo? Nero. E também tem outros, como Domiciano, que mandou João para a ilha de Patmos. Então, Roma foi o quarto império. E Roma reinou, Júnior, do ano 168 a.C. e foi até o ano 476 depois de Cristo. Tudo isso foi o Império Romano. Foi com a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos, ali estava sendo dado fim ao Império Romano. Pronto, para entender essa questão da união das igrejas, é preciso, por que nós estamos identificando esses símbolos? Para que as pessoas que estão conosco pela internet não fiquem boiando. E não achem que a gente está fazendo um programa aqui para poder falar mal disso, não, é a Bíblia que vem profeticamente falando. De tudo que está acontecendo hoje, é a Bíblia que vem falando. E agora nós chegamos então ao ano 476 depois de Cristo. Bom, Daniel, ele para aqui. E onde Daniel para, João continua. Por quê? Vamos voltar, eu vou pedir para Jailton, volte lá para Apocalipse capítulo 13, e você vai ler apenas o início do versículo 2. Leia aí, o versículo 1, só lembrando os nossos amigos que estão conosco pela internet, o versículo 1 é o versículo que fala da besta que surge do mar. Aí, olhem só como começa o versículo 2.
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Pronto, até aí. Pronto. Opa! Então, olha só. Em Apocalipse apresenta assim, a besta, aí esta besta que eu vi é semelhante ao leopardo, tem os pés de urso e tem a boca de leão. Isso não está parecendo com Daniel? Porque Daniel começa com o leão, vai para o urso, vai para o leopardo e tem um quarto animal. Portanto, a descrição de Apocalipse capítulo 13 é justamente ao contrário da descrição de Daniel 7. Então, ou seja, o quarto animal, a besta de Apocalipse 13 é o quarto animal de Daniel capítulo 7, versículo 7. Ele então, faz uma descrição reversa, né? Reversa. Ele começa com o império que está reinando atualmente e vai regredindo até os dias de Babilônia. Né? Até o primeiro que caiu, né? Os outros que caíram, exatamente. Então, pastor, é interessante que essa besta aqui de Apocalipse 13, ela vem trazendo características do leopardo e também do urso, ou seja, essa besta, esse poder aqui, tem características da Grécia, né? Aliás, de Grécia, Medo-Pérsia. E da Medo-Pérsia, então. Grécia e também de Babilônia. E de Babilônia, principalmente. Agora, quais seria? Eu já lanço uma pergunta aqui para a gente, certeza. Eu achei muito interessante isso aqui. Quais são essas características que essa besta trouxe da Grécia, que trouxe da Medo-Pérsia, trouxe de Babilônia? Muito bem. Começando pela Grécia. O que Roma? Roma não tem dinastia. Então o que ela fez? Pegou todas as dinastias gregas e fez tornar romanas. Então os deuses gregos passaram a ser romanos, mudando o nome. Tá certo? Por exemplo, você tem vários deuses. Os dias da semana, pronto, o que mais dá? Os dias da semana, nós temos aí segunda, terça, quarta, quinta. Mas vamos colocar no inglês. Né? Por exemplo, nós temos aí o domingo, Sunday, é duas palavras, sun e day, sol, dia do sol. Mas nós temos Saturday, Saturday traduzindo sábado, mas são duas palavras, Satur e Deus. Na realidade, o sábado, no caso, para os romanos, é dia de Saturno. Ou seja, a mesma coisa que a Grécia tinha, que Roma pagã tinha, Roma Império, a Roma que se segue em Apocalipse 13, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, esta Roma, ela aderiu também. Né? Então, ou seja, começa por aí. Aí vem a Medo-Pérsia. O que da Medo-Pérsia Roma pegou? A maldade, crueldade, levanta e devora muita carne. Tanto é que lá em Daniel 7, diz que ele pisava aos pés dos que sobejava. Ou seja, ninguém podia ir contra eles. E outra grande característica também, pastor, acredito que o senhor ia ter que falar, é o mitraísmo, que era uma prática pagã, né, lá realizada pelos medos e os persas, o mitraísmo, a adoração ao deus Mitra, ao deus exatamente, Sol. Ou seja, o dia do Sol surgiu então a adoração Sunday. Começou lá, né? Ou seja, começou exatamente, então Roma pagã, essa Roma adotou da Medo-Pérsia exatamente esse ritual, essa prática pagã de adoração ao deus Mitra, ao dia de domingo, ao dia do sol, Sunday. E de Babilônia, o que ela pegou? Pegou simplesmente a questão dos mais de 600 e poucos deuses que eles tinham. Que na realidade, daqui a pouco não vamos entrar nisso, ela também pegou isso. Né? A ter várias referências para ser cultuais. Né? Muito bem, então ela foi pegando um pouquinho de cada, e aí, inclusive, em Apocalipse, esta besta é também chamada Grande Babilônia. Né? Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Então, olha só, começamos com Babilônia, vem Medo-Pérsia, vem Grécia e Roma, até o ano 476. E agora nós vamos voltar para Apocalipse 13, que é a nossa a parte importante aqui, em identificar quem é esta besta. Muito bem, esta besta aqui então, ela está nesse cenário, 476. Em 476, um pouquinho antes, em 440, Leão I se auto-intitulou Papa, e depois, em 538, surge então ali o corpo ali da igreja e colocaram o nome de Igreja
Católica Apostólica Romana. Surge então agora, não a parte de Roma militar, mas a parte de Roma religiosa. Né? Muitas das vezes, nossos amigos que estão conosco pela internet, talvez entendam assim, poxa, mas a Igreja Católica foi a primeira que existiu. Né? Bom, ela não foi a primeira que existiu. Né? Ela passou a existir no ano 330 para lá. Né? Que foi Constantino, e aí foi através de Constantino e outros, foi querendo colocar a religião, dominar a religião. Porque é o seguinte, o que Roma fazia? Matava cristãos. Só que quanto mais eles matavam, mais convertiam. Então eles mudaram a estratégia. Bom, agora, o que é que identifica mesmo sendo a igreja romana? É Apocalipse 17. Agora sim, Apocalipse 17, versículo 3, diz assim: transportou-me um anjo em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes blasfêmios, com 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem, você que está conosco pela internet, está vendo aqui ao fundo aqui, essa besta aqui, que sai do mar? Pois é essa besta que sai do mar, que nós lemos aqui agora, e lemos lá em Apocalipse 13, é a mesma besta que surge agora aqui, viu, Júnior, no capítulo 17. Agora tem um detalhe. Nós já sabemos que é um reino que surgiu onde tem 7 montanhas, né, e que teve 10 reis. Esses 10 reis, está na história, as 10 tribos bárbaras, que derrotaram a parte militar e imperial de Roma. E depois disso surgiu a parte religiosa. Mas aqui, então, menciona uma mulher. E nós já vimos, Jailton, o que significa mulher em profecia. E o que significa mulher? Mulher, igreja. Muito bem. Então, é uma igreja. Agora, olha só, nós estamos dentro do romano, de um império romano, que é cercado por 7 montanhas, e que aqui nós temos aqui uma mulher. E essa mulher é a igreja. Agora, olha só, esta mulher, esta igreja, ela é descrita como a grande cidade no versículo 18. Olha o que diz, capítulo 17, verso 18. Aí, Júnior, lê para nós. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu acho que não precisa ter dúvida, né? Pastor, só voltando um pouquinho, a gente estava falando agora há pouco de história, agora podemos entrar em geografia. Claro. Porque aqui é uma identificação geográfica ou localizada de onde se estabelece esse poder, esse reino. Quando se diz 7 cabeças, a Bíblia explica claramente o que significa essas 7 cabeças. Em Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. As 7 colinas de Roma. Exatamente é vista aqui agora, identificada, né, com essa interpretação bíblica. Geograficamente agora se localiza. Exatamente. Na verdade, Júnior, nós não podemos dizer e afirmar que essas 7 cabeças é as 7 colinas. Por quê? Porque a palavra grega para monte é diferente para a palavra colina. Mas nós podemos identificar facilmente. Por quê? Porque nós estamos trabalhando do quarto animal. O quarto animal de Daniel é Roma. Em Apocalipse continua a sua fase, mas não a fase militar e política, mas sim uma fase religiosa. Como é descrito lá, daqui a pouquinho a gente vai voltar para lá. Mas aqui, finalizando aqui menciona que as 7 montanhas, né? E todo mundo sabe que Roma tem lá as suas características das 7 montanhas. Então, ou seja, não tem dificuldades. E essa mulher, nós vimos, mulher em profecia é igreja. Em Apocalipse tem 2 mulheres. A mulher de Apocalipse 12 e a mulher de Apocalipse 17. Uma igreja fiel, que guarda os mandamentos de Deus, e uma igreja infiel, que não guarda os mandamentos de Deus. Impura, né? Portanto, voltando agora para Apocalipse 13, identificamos de fato essa besta. Porque olha só no versículo 3. Então vi onde suas cabeças foram golpeadas de morte, mas a sua ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, ou seja, aqui está
algumas características falando dessa besta aqui que nós vemos. Então, portanto, meus queridos, eu sinto assim, é claro, evidentemente, que a Bíblia não está falando, por fato de você pertencer à igreja romana, não quer dizer que você está perdido, muito pelo contrário, Deus tem filhos sinceros em todos os lugares, mas o que ela está apresentando é a instituição. O que ela está apresentando é um movimento, o que ela está apresentando é a questão até política que existe. Então, ou seja, os 4 impérios, aí chega aqui agora num império que tem uma mulher, que tem uma igreja. E essa igreja é descrita pelas características que nós vimos aqui, sem sombra de dúvidas, a igreja romana. E daqui a pouquinho eu vou fazer um apelo para você que está estudando a Bíblia conosco. Muito bem. Identificamos aqui então, chegamos no nosso estudo aqui, identificamos aqui a besta, né? Identificamos, a igreja, agora o dragão e agora a besta. Mas só que surge uma outra besta no cenário. E essa besta também está em Apocalipse 13, mas versículo 11. Jailton, lê aí para nós o versículo 11. Pois não, aqui diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Muito bem, aí está uma outra besta. Bom, nós vimos que besta é reino, então é um outro reino. Esse reino aqui, agora, diferente do outro, que sai do mar, ele sai da terra. E diferentemente, ele também tem 2 características aqui. Primeiro, tem a aparência de cordeiro. Segundo, fala com o dragão. E tem 2 chifres. Então, ou seja, o que será que é isso aqui? Muito bem, nós vimos que chifre pode ser poder, rei ou reino. Pode ser poder. Aqui, nós vimos aqui a questão do... nós vimos aqui a besta que surge da terra. Bom, água significa povos, multidões, nações e língua. E terra, o que significa, Jailton, terra? Terra, ao contrário da água, né? Indica um lugar despovoado, certo? Quase que deserto, não é isso? Exatamente. Então, a primeira besta, realmente, ela difere da segunda, aqui no mesmo capítulo 13, porque enquanto uma, que é a primeira, né? Certo. Ela sobe das águas, ou seja, que a própria Bíblia, no Apocalipse, já nos revela, né, o simbolismo das águas, que são povos, como você falou, multidões, tribos e língua. Ou seja, a segunda, ela não surge de um lugar densamente povoado, não. Ou seja, então nós devemos sair de um espaço geográfico, que é a Europa, né, que Sim. é o velho mundo onde imperava a primeira besta. Nós devemos partir para uma outra localização geográfica. Então, a única que nós temos disponível e que, graças às descobertas marítimas, né, Cristóvão Colombo descobriu, né, a América, e vieram da Europa perseguidos, né, os Quakers, né, os pais peregrinos, né, que eram religiosos, né, que por causa da perseguição, né, contra eles, então eles procuraram um novo mundo, realmente, e construíram um país lá. Esse país, né, pode dizer, na verdade, é os Estados Unidos, né? Vamos chegar. Inclusive, olha só, então vamos por parte aqui. Aqui nós vimos, então, em Apocalipse 13, versículo 11, Júnior, que ela emerge da terra, ou seja, se água é povos, multidões, nações e língua, terra é lugar despovoado, né? Então, por exemplo, a Roma surgiu onde havia habitantes, a Europa, né? Agora, essa besta não, ela já vem de um lugar onde não tem habitação, não tem pessoas, e aqui diz que ela possuía 2 chifres, mas essa besta ela tem aparência de cordeiro, ou seja, ela começa bem. Esse reino aqui começa bem, mas infelizmente, no andar de sua história, ela começou a falar, e quando passa a falar, passou a deixar o dragão por falar por intermédio dela. Então, Deus, na realidade, esse reino, quem levantou foi Deus. Por que foi Deus? Porque esse grupo, como o Jailton falou, era um grupo de cristãos que saíram da Europa,
em busca de uma terra onde não havia um rei e onde não havia um papa. Estavam em busca de um lugar para ter liberdade, liberdade religiosa e liberdade civil. Então, era um povo de Deus. Mas esse povo de Deus, infelizmente, logo depois, foi se tornando uma nação. E essa nação, no andar da sua história, foi se perdendo. E, infelizmente, hoje passa a ser mais usado pelo dragão do que pelo próprio Deus. Mas olha só, essa apostila aqui, eu quero mostrar. Inclusive, antes de mostrar, eu quero mandar um abraço aqui, rapaz. Nós temos pessoas que estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço lá para o Peru. Olha só, temos ali a nosso querido, eu acho que é isso aqui, Amar Contreras. Amar Contreras, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogo, tá certo? Que Deus abençoe, se estiver entendendo aí o nosso português aqui, mas manda aí a sua pergunta, participe conosco. Também temos aqui a Salete de Ibititá, que está nos acompanhando. Também temos aqui também o Salom, que está também nos acompanhando. E também outros aí, né, que estão conectados conosco. Então, você que está conectado conosco, mande aí a sua pergunta, a sua participação. Você pode mandar para o nosso Twitter, que vai aparecer aí para você, e também na nossa página no Facebook. A minha equipe vai estar aí, e também o WhatsApp, viu? Você que está pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp aqui, mande o seu recado, mande aí, dizendo aí de onde você está acompanhando, tá bom? Muito bem. Queridos, vamos identificar, Júnior, quem é essa besta. Esta apostila aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Você que está conosco, não sei se vai dar para você enxergar muito bem, mas essa apostila aqui, ela é a apostila de Intimidade com Deus, Seminário de Enriquecimento Espiritual 5, que vem falando sobre comunhão e profecia. E aqui, na página 34, apresenta justamente essa questão, a identificação dessa besta que tem 2 chifres, que sai da terra, né, que parece cordeiro, mas fala como dragão. E aqui tem 7 características mencionadas em Apocalipse 13, que permite identificar os Estados Unidos da América como sendo essa segunda besta. Algumas dessas características são explícitas e outras implícitas, e são referidas a seguir. Primeiro, parece um cordeiro. Ou seja, indo bem rápido aqui, parece um cordeiro. O cordeiro é o carneiro jovem. E juventude é a característica da nação americana, a partir do tempo em que ela começa a emergir, né, conforme a profecia. Então, a questão aqui colocou o significado de cordeiro, porque cordeiro ser novinho, então é uma nação nova, né? Mas também o cordeiro representa Cristo. Inocência também, exatamente, né? É um povo que começa como cristão, né? Mas tem o segundo diz assim, fala como dragão, e aí vem, indica um contrassenso, né, com o fato de a besta se parecer com um cordeiro, né? E nós temos aqui a terceira, que emerge da terra. Aí está aqui, como já referido, aponta para uma região pouco povoada, tal como a América do Norte no fim do século XVIII, em contraste com o mar, que aponta para uma região densamente povoada. E os 2 chifres? Os 2 chifres pode muito bem aqui, de acordo com o material aqui, simbolizar o poder civil e o poder religioso, que é a base da Constituição americana, né? E o 5º é o tempo do surgimento. Olha que interessante isso aqui. Por volta da década em que o ferimento mortal foi aplicado, ou seja, 1798, a descrição da segunda besta é dada logo após a declaração. Se alguém leva para o cativeiro vai. E aí, Roma, como religião, o império, o poder papal foi derrotado ali, o Papa Pio acabou morrendo na prisão, né? E ali surgem os Estados Unidos, olha só. E os Estados Unidos começam a ser regidos pela Constituição em 1789. Um ano depois da queda, né? Aliás, um pouco antes. Olha só, um pouquinho antes, com a aceitação da Declaração de Direitos em 1791. Então, começa em 1791, aí vem 1789, e aí a queda do poder papal em 1798. E aí vem a sexta e a sétima para encerrar. Forma de governo, democracia, né, e também a religião, não predominante católica. Ou seja, é uma nação protestante.
Portanto, aqui está os Estados Unidos da América. E a ênfase, aqui Apocalipse, agora eu volto para a Bíblia, viu, Júnior? Qual é a ênfase desse cordeiro aqui? É justamente esta. Olha só o versículo 12, Júnior. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Versículo 13, Jailton. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta ou a imagem da besta. E o versículo 16, Júnior, diz o quê? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo 17, Jailton. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o verso 18, terminando, diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meus queridos, aqui está. A mulher de Apocalipse 12 é uma igreja fiel a Deus, é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, é uma igreja que é perseguida pelo dragão. Satanás odeia essa igreja, porque essa igreja é fiel aos mandamentos do Senhor, e também ela é fiel a Cristo. Aí aparece o dragão é Satanás. E também aparece a besta de Apocalipse 13 que sai do mar. Essa besta nós já vimos, é o poder romano, religioso, político. E nós também agora vimos uma outra besta. Essa besta que surge da terra, essa besta é os Estados Unidos da América. É também não só a força da nação, mas também do movimento protestante. Né, das igrejas protestantes, porque a nação é protestante. Né? E aqui nós vimos as ações dela, ou seja, a segunda besta, ela age com a primeira besta. Embora a primeira besta sendo uma religião totalmente diferente, uma igreja diferente, por exemplo, católica, e a segunda besta vem apresentando o protestantismo, a igreja protestante. Por que é protestante? Porque protesta contra os ensinos errôneos da igreja romana. Só que, pelo que nós vimos aqui, nós vimos uma união. O protestantismo agindo com a religião romana. E agora é agora que vamos começar a entrar no tema de união das igrejas. E daqui a pouquinho nós vamos começar lendo a Bíblia, falando dessa união de tudo isso que nós lemos aqui. E também vamos ver alguns vídeos importantes. Portanto, só antes de entrar para o intervalo, Júnior, rapidinho aí. Apesar de uma grande quantidade de simbologia, de personagens de que nós lemos aqui, nós encontramos simplesmente o dragão por trás de todos eles. Duas bestas, vários personagens, várias simbologias, mas nós encontramos aqui simplesmente dois caminhos, duas forças lutando entre si, duas mulheres, duas igrejas. Não existe mais de duas, ou não existe mais de dois poderes, o dragão e Deus lutando e se combatendo, Miguel e seus anjos, né? Então não existe um terceiro personagem, um terceiro poder que entra aí em meio termo nessa situação aí. Exatamente. Só existem dois caminhos. Então, meus queridos, vocês que estão conosco pela internet, nós vamos ter um pequeno intervalo, menos de 1 minuto, e estaremos de volta. O programa Diálogo, o assunto do momento, se encontra aqui.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Diálogo com o tema União das Igrejas. Então, agora nós vamos tratar da questão da união das igrejas. Nós já vimos a questão dos poderes. Nós já vimos aqui a questão da mulher, da igreja fiel, que é a igreja que guarda os mandamentos de Deus, testemunho de Jesus. Nós vimos ali Satanás que está irado contra ela, que deu autoridade para a besta, que essa besta é o poder religioso de Roma, e também nós vimos agora o protestantismo, né? O surgimento da religião protestante. E agora tem um verso que a gente vai ler, e a gente vai, inclusive, assistir um vídeo logo após, e eu gostaria que Júnior lesse esse verso para nós. É Apocalipse. Você que está conosco aí, ó, já estamos de volta, mande aí o seu recado, tá bom? Mande aí, você que está no Facebook, você que tem o nosso Twitter, manda aí para nós, tá certo? Vamos ler Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Júnior leu o versículo 13 e o nosso querido Jailton leu o versículo 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Rapaz, esses textos aqui está falando justamente da questão da união, né? Aqui mais precisamente é o Confederação, texto, né? É o texto da união das igrejas, é este texto. Mas vamos lá. Aqui, no versículo 13, Júnior, falou sair da boca do dragão. Que espírito sairia da boca do dragão, Júnior? Exatamente. Aqui nós encontramos, pastor, de acordo com alguns teólogos, chamam de triunvirato do dragão, né? Até uma palavra desconhecida. É verdade. Para nós, mas são os 3 espíritos, né, de rãs, que também são mencionados no livro do Apocalipse. São 3 poderes que levantaria exatamente para se unirem, para combater a mensagem ou ir de encontro à verdade da palavra de Deus, né? Então, olha só, aqui o dragão também é representado sendo o espiritismo, né? Esse poder, o dragão, até mesmo porque é o seguinte, a primeira pregação de Satanás foi espírita. Ele falou para Eva, se você comer, você não vai morrer, não importa o que você faça, você não vai morrer, né? E a questão da imortalidade da alma foi ali o sermão. Então, aqui muitos, inclusive estudiosos, vê essa questão do espiritismo. Mas também tem um espírito, Jailton, que sai da boca da besta. Nós já vimos que essa besta faz menção à besta Apocalipse 13 que sai do mar, que é o poder de Roma. Mas que poder seria esse? Que espírito seria esse? Esse é o poder papal, não é isso? Que engana a todos os reis, né? Que no caso lá no 17 ela tem uma taça, né? Isso que quer dizer no vinho, né? Da sua prostituição, que na verdade representa doutrina, né? Que ela espalha para todos os lugares, né? E está embriagando. Até mesmo os reis se embriagam, né? Isso é importante agora a gente ler Romanos 1:25, Jailton. Para poder, a gente não, para ninguém pensar que você ou nós aqui, nós estamos falando algo sem base. Não, tem fundamento aqui, né? Tem fundamento. Romanos 1:25, lê para nós aí, Jailton. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha aí, então que diz que eles mudariam a verdade de Deus em mentira, levando as pessoas a adorar a criatura, que é Satanás, uma criatura, do Criador, que é Deus. Agora, aqui não está falando nome, Júnior, está falando eles. Quem seria esse eles? Uma sugestãozinha. Que livro é esse que nós estamos lendo aí? É a palavra de Deus, de forma... Qual o título do livro aí? Bem mais Romanos. Pronto, está aí a resposta, né? Então, os romanos, mas continuem no seu... Viu, pastor, raciocínio. de forma bem mais resumida e direta ao ponto, os 3 poderes, o espiritismo já foi identificado, já foi mencionado,
o segundo espírito é o catolicismo, né? E agora falta a gente identificar o terceiro. Exatamente. O terceiro poder que sai aí da boca do dragão, que nós precisamos é chamado identificar. aqui de falso profeta. Quem seria? Seria o protestantismo apostatado, né? Ou seja, a igreja fiel de Apocalipse 12 tem duas características lá, Júnior. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Qual é a principal característica da igreja romana? Não guardar os 10 mandamentos da Bíblia, mas como você falou a palavra catecismo, mas guardar os mandamentos do catecismo. Então, ou seja, nós vimos aqui que aqui são poderes de influência em grande massa. Então nós vimos aqui o espiritismo, que é uma grande influência no mundo. Nós vimos aqui a questão da igreja romana, que também, ainda mais esse ano, com o Papa Francisco, tem sido uma grande influência no mundo, que daqui a pouco nós vamos ver. E também nós vimos aqui a questão do falso da questão falso profeta, que seria os Estados Unidos da América, ou seja, a religião protestante, não só dos Estados Unidos da América, mas em todo lugar do mundo. É o protestantismo que também, como a igreja católica, não guarda os mandamentos de Deus, não é fiel à palavra de Deus. Usam a Bíblia, mas não são fiel à Bíblia. Agora, o versículo 14, Júnior, é porque, olha só o versículo 14, diz o plano deles. Qual é o plano de Satanás no versículo 14? Capítulo 16, Apocalipse. Olha aí, olha 16, aí. 14. Isso. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí encontramos agora o quê? A palavra ajuntá-los, né? Ou seja, união. Os três unindo. Vamos assistir um vídeo? Vamos ver a matéria, a primeira matéria dessa noite. Vamos ver sobre este assunto. Acompanhem conosco esse vídeo. Deu uma saída ali? Muito bem. Mas coloca aí, é o primeiro vídeo que está aí. Conseguiu aí? Muito bem, a nossa equipe vai estar se preparando ali. Então, ou seja, esse texto aqui nos deixa claro. Enquanto eles vão colocando ali, deixa eu mandar alguns abraços aqui. Deixa eu mandar abraço aqui para os nossos amigos que estão conosco, nos acompanhando. A minha equipe está aí muito bem. Quero mandar um abraço aqui para Marleide. Quero mandar um abraço aqui também para Ana Rodrigues. E também quero mandar um abraço para Salomão, que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao programa Diálogo, tá certo? Agora sim, nós vamos ver um vídeo. Presta atenção nessa matéria. No último dia de visita à Terra Santa, o Papa Francisco visitou lugares sagrados em Jerusalém e pediu que todas as religiões busquem juntas a paz. A reportagem é dos enviados especiais Ilse Scamparini e Maurício Della Costanza. A despedida da Terra Santa teve momentos de grande força simbólica. O Papa Francisco foi recebido pelo Gran Mufti de Jerusalém, na esplanada das mesquitas, um dos lugares mais sagrados para o islamismo. Un accorato appello a tutte le persone e le comunità. Francisco convocou cristãos, muçulmanos e judeus a trabalharem juntos pela paz e culpou os que usam o nome de Deus para praticar a violência. Também rezou diante do Muro das Lamentações, principal ponto de orações do judaísmo. No encontro com rabinos, contou da amizade que sempre manteve com hebreus em Buenos Aires e condenou o antissemitismo. Pôs flores no túmulo do fundador do movimento sionista, Theodor Herzl, e foi ao memorial Yad Vashem prestar uma homenagem aos judeus assassinados pelos nazistas no Holocausto. Dacci la grazia di vergognarci di ciò. O Papa expressou a vergonha pelo que homens foram capazes de fazer e declarou: Senhor Deus, salve-nos desta monstruosidade. Se ontem Francisco rezou diante do muro de segurança que separa Israel da Cisjordânia, hoje
visitou o memorial às vítimas do terrorismo. Nos encontros com o presidente de Israel, Shimon Peres, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, voltou a pedir paz na região. Por favor, nunca mais terrorismo. A viagem religiosa do Papa Francisco à Terra Santa, com um lado muito político, acabou revelando um Papa com talento diplomático. Os seus discursos foram considerados equilibrados, mas com grande desejo de mudança. O Papa argentino parece disposto a dar uma mão ao processo de reconciliação no Oriente Médio, com 2 estados e 2 povos vivendo em paz. Lei sarebbe d'accordo com a restituição de Jerusalém? No voo de volta a Roma, perguntei ao Papa se ele estaria de acordo com a devolução de Jerusalém Oriental para os árabes. Francisco respondeu que poderia aprovar uma divisão de Jerusalém entre israelenses e palestinos, mas que o desejo do Vaticano é que seja uma cidade de paz para as 3 religiões monoteístas, a hebraica, a cristã e a muçulmana. Delle 3 religioni. Muito bem. Então nós vimos aí esse vídeo, né, foi o Jornal Nacional, mostrando o poder de Roma, o poder religioso de Roma na pessoa do Papa Francisco. Simplesmente ele foi lá em Israel ter um encontro. Agora é interessante. Com essa guerra dos palestinos, né, e israelense, o presidente americano conversou com os 2. Não resolveu o problema. O que o Papa fez? Aliás, o presidente chamou eles nos Estados Unidos para conversar, parece que foi isso. Mas o que o Papa fez? O Papa foi lá. O Papa simplesmente foi lá. E ele foi lá, teve um encontro com os judeus, teve um encontro com os islâmicos, e a tônica era união. Interessante isso, né? E aí agora começa esse poder, essa força, né, religiosa que nós vimos hoje. Júnior, pelo que você está presenciando, não é um cumprimento que nós estudamos do Apocalipse capítulo 13? Exatamente, pastor. Toda essa mobilização que a gente pode ver em torno desse poder, do poder papal, desde a sua nomeação, né? Nós podemos ver ali as reportagens, entrando no contexto jornalístico aí, todo mundo assiste, a mobilização de todas as autoridades do mundo, todas as representações de todo mundo ali presente para homenageá-lo, né? Então isso reflete claramente a palavra de Deus, o que ela está escrita, e corre de acordo ao que está escrito aqui. Nós não estamos dizendo exatamente de uma pessoa, do Papa Francisco, nós estamos dizendo de um poder o chamado poder papal, o qual tem causado admiração e mobilização em todo mundo. Inclusive, Jailton, os outros papas, Júnior, quando eles iam para esse público, era no vidro à prova de balas. Ele teve aparição em público nos lugares perigosos, ainda mais lá, sem o Papa móvel e sem a prova de balas, sem segurança, sem nada. Foi uma mudança significativa, né? Em relação à filosofia, né, dos anteriores, né? É uma mudança, realmente, ele tem um carisma muito grande mesmo, né? Ele tem ideias assim, né? Ele fala muito de união, como você mesmo citou, né? Então isso está cumprindo aí, porque é um poder que vai conquistar adeptos, né? O mundo todo vai se maravilhar. Então, seguindo a besta, como diz Apocalipse 13. Com o tempo, vai se intensificando mais ainda o cumprimento disso. Estamos vendo apenas uns lampejozinhos, né? Exatamente. Este vídeo, então, apresentou esta questão aí do Papa, essa força dele. Agora, eu até conversei com Michelson Borges. O senhor conhece Michelson Borges? Conhece também? Conhecemos. Conversei com ele, ver se ele poderia entrar ao vivo. Não pôde, mas encontramos um vídeo dele, ele falando sobre um encontro, nós vimos esse encontro ali, do Papa com os islâmicos e com os judeus. Mas o Papa também, em forma de um vídeo, através do Tony Palmer, que inclusive faleceu lá na Inglaterra, num acidente de carro, ele teve um encontro lá nos Estados Unidos com os carismáticos e protestantes pentecostais. Ou seja, justamente com um povo que protesta com os ensinamentos de Roma.
teve um encontro lá. E agora Michelson Borges, ele vai então aparecer agora e vai explicar essa questão, né? Como é que funcionou esse encontro que teve lá, né? Portanto, vamos assistir então esse próximo vídeo agora. Olá. Recentes acontecimentos envolvendo o Vaticano e especificamente o Papa Francisco chamaram a atenção dos que estudam as profecias bíblicas. Alguns meses atrás houve um encontro importante de líderes pentecostais nos Estados Unidos e o Papa Francisco aproveitou a oportunidade para enviar a eles um vídeo caseiro, um vídeo simples, e o que denotava até uma certa proximidade, uma intimidade, e no qual ele convidava esses líderes para que promovesse uma maior união, uma maior aproximação entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes. No mês passado, o Papa Francisco convidou importantes líderes evangélicos, entre os quais o bispo anglicano Tony Palmer. Esse bispo Tony Palmer é amigo chegado do Papa Francisco e tem sido um articulador desses encontros. Então, o Tony Palmer, juntamente com outras lideranças evangélicas, se reuniram no Vaticano com o Papa Francisco. A pauta também era a união das igrejas. Na sua lista, para os assinantes da sua lista, sua mailing list, o bispo Tony Palmer escreveu o seguinte: eu quero ler para você aqui uns trechos dessa mensagem do bispo Tony Palmer. Obrigado pelas vossas orações, pelo nosso encontro histórico com o Papa Francisco, em 24 de junho de 2014. Foi um grande sucesso. Este atual milagre da unidade continua com sua própria vida. Todos nós, incluindo o Papa Francisco, ficamos espantados pelo fato de nossa delegação evangélica representar de 80% a 90% dos cristãos evangélicos no mundo. Nossa delegação reconheceu de forma conjunta que o nosso protesto acabou e pediu ao Papa Francisco para sugerir alguns passos concretos adiante para termos a oportunidade de declarar publicamente a nossa unidade tanto na fé, salvos pela graça, não nas obras, como na missão comum, evangelizar e ministrar juntos ao mundo. Nossa intenção foi-lhe apresentada e agora aguardamos que ele nos mostre o caminho ou o próximo passo adiante para o cumprimento da oração de Jesus em João 17, verso 21. Note que o bispo Palmer, ele reconhece, a liderança importante do Papa Francisco e ele diz que aguarda as orientações dele para que eles possam avançar com essa proposta, esse projeto de união das igrejas. Ele cita aqui João 17, que de fato Jesus, ele na oração, na famosa oração dele, ele pede pela união dos cristãos, pela união dos seus discípulos, não é? O fato é que a união que Cristo menciona em sua palavra, se nós também nos valemos das palavras dele quando disse que ele é o bom pastor e as ovelhas ouvirão sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor, portanto, tendo em vista essa união predita e desejada por Jesus, nós entendemos que será uma união não em torno de um líder humano e não levando em conta as crenças e as opiniões de cada pessoa que está sendo convidada a se unir. Na verdade, a união proposta pela palavra de Deus, pela Bíblia, é a união em torno da verdade. Todos unidos numa mesma crença, a verdade segundo a palavra de Deus. Não uma união de pessoas com todo tipo de crença, não é? Unidas apenas num ou no outro ideal. Note que o bispo Palmer também diz que o protesto terminou, como se o protestantismo fosse reduzido apenas à questão da salvação pelas obras ou pela fé. Na verdade, para aqueles que estudam a história, sabem que o protestantismo nasceu com base no protesto em relação a muitas outras crenças, a muitas outras doutrinas. Mas nesse momento a ideia é minimizar essas diferenças e promover realmente a união em torno daquilo que é ponto comum. Inclusive abrindo mão de detalhes, segundo eles detalhes, para que essa união possa ser promovida. Realmente é um momento significativo para quem estuda as profecias, são eventos importantes, mas não podemos também levar isso a extremos, achando que então agora o decreto dominical já está sendo assinado. Não é bem isso. Na verdade, é o começo de um processo. É lógico que nós cremos que o decreto dominical, essa promulgação de uma lei que vai obrigar a guarda do domingo, ela vai acontecer em algum momento no futuro, mas isso ainda, como eu disse, é o começo de um processo que vai talvez levar algum tempo, não muito, esperamos assim, para que Jesus possa logo voltar e dar fim à história do pecado neste mundo. Mas é um momento que realmente exige de nós muita oração, estudo da palavra de Deus, para que estejamos bem firmados na verdade e não sejamos confundidos,
por propostas que aparentemente são muito boas, mas que não tem que ver com a palavra de Deus e nem com a vontade de Deus. Espero que você estude mais a sua Bíblia, estude com oração o livro sagrado, para que possa realmente se posicionar bem nesse momento histórico importante que estamos vivendo. Um abraço. Pastor, from Seventh-day Adventists, you believe that the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet. There'll be the voice of the archangel. There'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open. According to the biblical record, the sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who have been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on, listen, wait a minute, You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen, it says, this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians, it's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand year period. What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book... No, he makes a statement. He makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that, I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who have never... I'm the way, the truth. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement, but... Absolute rubbish. Tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. And this is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Muito bem. Então, pelo que acabamos de presenciar, a coisa é séria. Os Adventistas do sétimo dia, ali vai ser uma pedra no sapato, justamente para a questão da união das igrejas. Porque nós não vamos, Júnior, abrir mão da verdade.
conhecereis a verdade vos libertará. Inclusive, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, diz muito bem claro por que pessoas irão perder a vida eterna. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu quero mandar um abraço para o pastor José Moreira Matos, ele é pastor em Capim Grosso, foi pastor em Xique-Xique um tempo atrás. Um abraço aí, pastor Moreira, e abra sua Bíblia aí. E você que está conosco pela internet, pode mandar sua pergunta. Quiser mandar a pergunta que você quiser aí, mande para nós no nosso Twitter, @7diálogo, e também o nosso Facebook vai aparecer aí para você no seu vídeo. Mas 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, Júnior, diz o que aí para nós? E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Muito bem. E o versículo 11 diz o que, Jailton? É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Versículo 12, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito a quê mesmo? A verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Querido, você que se acompanhou esse programa de diálogo, você que acompanhou esse tema, falando da união das igrejas, você que viu que no meio disso tudo tem uma mulher que é fiel, uma igreja que é fiel aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, e você viu também os poderes que Satanás está usando como dragão, o poder romano religioso, o poder protestante, tem o espiritismo como pano de fundo. Você viu agora também de que a Bíblia deixou claro de que essas pessoas que operam engano, que enganam as pessoas, elas vão perecer. E vão perecer por quê? Porque não aceitaram a verdade. Não acolheram, Júnior, o amor da verdade para ser salvo. E o amor da verdade é Jesus. Viu, pastor? E interessante, a palavra união é uma palavra linda, né? Um ato virtuoso. Claro. A união tem sido vista de bom grado por muitos do contexto espiritual. A questão do ecumenismo, da união das igrejas, não gostaria até de frisar isso aqui, não é uma questão institucional, mas é uma questão espiritual. Então, quando diz que é uma questão espiritual, aí envolve algo muito mais profundo do que a gente imagina. Então, quando a união é em torno da verdade, esse é o plano de Deus. Exatamente. Mas esta é uma união em torno do que não é verdade, é em torno da mentira. Então, é exatamente isso que contradiz o que Deus pretende. Inclusive, no seminário disse isso que você acabou de falar. Deus, ele pretende unir o seu povo. Lá em Mateus, João, no capítulo 10, verso 16, diz: tenho outras ovelhas não desse aprisco, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso é união. Mas é uma união em torno da verdade, que é Jesus Cristo o único. Exatamente, em torno da verdade bíblica também. Né? Como pode? Um que diz, né, a lei de Deus foi abolida. O outro que diz, não, os 10 mandamentos foram mudados, pode adorar a imagem, domingo, e a coisa toda. Como pode ter união disso? Isso aí não é união. Né? E outra, ali o ministro Borges mencionou a questão do fim do protesto, que Tony Palmer falou que o protesto de Lutero acabou. O protesto de Lutero são 95 teses. Ele mencionou que a igreja luterana e a igreja metodista entraram em acordo com a igreja romana. Mas e os outros 94? Como é que fica a questão dos 10 mandamentos? Como é que fica com a lei de Deus? Portanto, meus queridos, aqui a palavra de Deus deixou claro. Deus permite que Satanás age com o erro, para que você faça a sua escolha, para que nós façamos nossa escolha. E agora, Júnior, os nossos amigos que estão nos acompanhando, inclusive vai ficar gravado esse programa de hoje, você que pode estar assistindo gravado, você saiba de que Deus, Ele colocou diante de você a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você que escolhe agora. A escolha é minha, a escolha é nossa. Então, todos nós temos escolha. Você, amigo, que esteve conosco nesse programa, estamos já chegando ao final. Saiba de uma coisa, Jesus te ama e é por isso que Ele manteve a palavra dele intacta. O diabo tentou tanto destruir essa palavra, não foi, Jailton? Né? Tentou destruir,
Imagine, Júnior, quantas e quantas vezes ele tentou impedir as pessoas de entrar em contato com a verdade. Outra coisa, como foi que surgiu o protestantismo? Foi através do conhecimento da Bíblia. Joe Hus, Wycliffe, até antes dele, Joe Hus, Jerônimo, Martinho Lutero. Por que Martinho Lutero se tornou o que ele se tornou? Ele poderia, Júnior, ter continuado a faculdade dele de Direito, mas ele também poderia até mesmo ter continuado no monastério, não é? Ter até sido o Papa, que ele era até cotado, né, para ser. Ele poderia ter sido. Mas por que Martinho Lutero se tornou o Martinho Lutero que todo mundo conhece? Porque ele conheceu a Bíblia, ele conheceu a verdade, ele conheceu Jesus. Então, meus queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte: Jesus está voltando. Jesus quer unir também, mas quer unir, como o Júnior bem disse, quer unir em torno do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14 diz que o povo de Deus anda atrás do Cordeiro, vão aonde o Cordeiro vai. Você vai onde o Cordeiro vai? Você tem andado junto com Cristo? Você tem seguido toda a verdade da palavra de Deus? Você tem visto os movimentos que estão acontecendo no mundo, como nós vimos nesse programa, e você tem visto algo de errado? Então, meu querido, abra sua mente, abra o seu coração. Preste bem atenção no que você está presenciando no mundo, mas também preste atenção no que o livro do Apocalipse também mostra para você, o que mostrou nesse programa, e continue pesquisando, continue estudando, para que você possa encontrar a verdade, a verdadeira verdade, que é Jesus. Porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido Júnior, suas considerações finais sobre este tema que nós abordamos nessa noite. Eu só gostaria de finalizar, pastor, dizendo para todos aqui, os internautas, e para todos nós aqui, de que o ecumenismo, a união para contradizer a palavra de Deus teve o seu início e vai ter o seu fim. O seu início ali, desde quando se conhece, é em Gênesis capítulo 11, quando eles se uniram para levantar uma torre que não era o plano de Deus, né, para chegar até aos céus. Ali estava se formando a Torre de Babel. Ali teve o seu início, o início do ecumenismo, e terá o seu fim, lá em Apocalipse 20, verso 9, né, quando Satanás vai juntar a sua multidão, a sua grande multidão, para invadir a cidade santa. Ali é o fim também. Então é uma união que, como o pastor falou muito bem, nunca teve sucesso, a união para contradizer a palavra de Deus. Então eu deixo essas palavras finais aqui. A união em torno da verdade, que é Cristo, sempre será bem sucedida. Jailton, também as suas considerações finais sobre esse tema que nós abordamos nessa noite. Bom, com relação à união, né, o tema hoje foi sobre a união das igrejas. Nós sabemos que o intento deles não é muito bem justificado biblicamente, e também não agrada muito a Deus, porque eles visam um propósito maligno. Agora, nós vemos lá aqui no João, né, capítulo 17, nós temos uma oração sacerdotal de Jesus aqui, em que ele menciona o desejo de que os seus discípulos, né, se unam. Né? Só que vamos ver de que maneira essa união pode acontecer, sob que base essa união pode acontecer. Aqui no verso 17, do mesmo capítulo 17 ainda, né? Posso ler aqui? Leia. Diga que santifica-os, na verdade, aqui é Jesus se referindo ao Pai numa prece, numa oração que chamamos de oração sacerdotal, né? Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tudo que cremos está fundado, está baseado inteiramente, completamente na palavra. Então, se deve haver uma união, essa união deve ser fortalecida, ligada e embasada apenas na verdade de Deus, e não pode fugir nem para um lado nem para o outro, não é isso? Então, completamente Exatamente. Na verdade. Deus seja louvado. E as minhas palavras finais, eu quero, aqui foi muito bem, sem combinar nada, né? Então, o Júnior falou da questão da união, que a união tem que ser em volta da verdade. Jailton vem falando de que a palavra de Deus tem que ser o fundamento, né, de toda essa união, né? E eu quero terminar dizendo o seguinte: no livro do Apocalipse diz a seguinte mensagem
capítulo 22, versículo 12, dizendo assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Queridos, amém. Queremos agradecer sua presença, mas além de agradecer sua presença, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. Vai voltar de forma real, visível e pessoal. Ele vem em pessoa para buscar você. Ele vem em pessoa para buscar a sua família, para buscar os seus amigos. Portanto, eu quero lhe fazer um convite. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se para o encontro com este Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele diz aqui que as pessoas que vão estar se preparando são aquelas que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e elas terão direito à árvore da vida e vão entrar na cidade pelas portas. Você quer entrar na cidade pelas portas? Então eu convido você a, quem sabe, ficar em pé aí onde você está, porque agora nós vamos encerrar com uma oração. Pastor Júnior, ou irmão Júnior, leve uma prece ao Senhor Deus, e nesta oração, assim como a oração de Jesus pela união dos discípulos, coloque cada um desses nossos amigos que estão conosco assistindo, ou até mesmo esse que está assistindo a gravação, para que ele possa sentir um desejo de se unir, mas se unir com Jesus. Vamos orar então. Grande Deus, nosso eterno Pai, nós temos a Tua palavra, Senhor, em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pelo acesso, pela compreensão da mesma. Obrigado aqui pela essa programação, pela presença do Teu Santo Espírito nos orientando, usando o pastor para a coordenação desse trabalho. Com certeza a Tua palavra alcançou nessa noite muitas pessoas, mas que alcance, Senhor, muitos corações, alertando, transformando, trazendo esperança, trazendo convicção de que a Bíblia Sagrada é a Tua palavra, é o nosso fundamento, Senhor. Amém. Abençoe nessa hora, Senhor, a cada internauta, cada pessoa que esteve assistindo e acompanhando essa programação, para que eles possam ampliar o seu desejo de conhecer mais e mais e entregar os seus corações ao Senhor. Continue nos concedendo mais oportunidade para a pregação do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Pai, por nos incluir nesse plano tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa programação, sermos convidados não apenas pelo pastor Marcelo, mas pelo Teu Santo Espírito, e é um prazer Te servir, Senhor. Continue abençoando esta programação, que mais pessoas possam acessar e possam ter contato com a Tua palavra. Nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, quero agradecer a presença de cada um de vocês, mas também quero agradecer a Júnior. Júnior, obrigado por mais um programa de diálogo. A sua participação foi muito importante. Eu que agradeço, pastor. É um prazer, um privilégio estar aqui com você. Jailton, obrigado pela sua presença. Primeiro programa de diálogo e também, claro, os próximos estaremos assim lhe convidando de novo. Ok, eu que agradeço também. Foi muito bom estar aqui, os momentos especiais, estudando a palavra de Deus. Muito bem. E também quero agradecer a você que esteve conectado conosco, né? Quem sabe você que esteve aí de São Paulo, que você que esteve daqui do estado da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, né? Lá no Peru e também lá na África, lá, quem sabe lá, nossos queridos lá de Guiné-Bissau, também o Baduca, né, que é de Cabo Verde. Muito bem, um abraço para todos vocês e lembre-se, o programa Diálogo, você vai estar acompanhando o nosso, curte aí a nossa página no Facebook, porque é justamente ali onde nós vamos fazer toda a divulgação. O próximo programa Diálogo volta em outubro, porque agora, no dia 6 de setembro, começa a conferência profética. E aí, meu amigo, segura, porque serão 18 noites da conferência profética, onde nós vamos estudar o grande conflito.
Então, se prepare, vamos estar 18 noites juntos, a partir do dia 6 agora de setembro de 2014. Portanto, obrigado por hoje, a sua presença, a sua participação, e lembre-se, programa Diálogo, o assunto se encontra aqui.